Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento nós vamos dar início à lição da nossa escola bíblica de número 5, que tem como título a verdade prática da nossa lição de hoje. Nós temos aqui 3 pontos na lição de hoje. O primeiro ponto é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo ponto é vivificados pela graça. E o terceiro ponto, a salvação não vem das obras. A introdução ao comentário diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Muito bem. O primeiro ponto da nossa lição de hoje, que toma como base o livro de Efésios, do capítulo 2, que é a leitura bíblica em classe, do versículo 1 até o versículo 10, é a leitura bíblica em classe. Diz assim, primeiro ponto: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Antes da nossa regeneração, o apóstolo São Paulo assevera a nossa condição, a nossa situação diante de Deus. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Era a situação anterior à regeneração. A nossa condição anterior, o primeiro item: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de passo em falso e de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, qual descreve como aquele que erra o alvo. E em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. O homem, diante da situação que ele se encontra afastado de Deus, ele está morto, ele está separado, distante de Deus, e por causa da natureza caída está diagnosticado uma pessoa morta, que perdeu a sua vida. Ou seja, é uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. O pecado, ele faz uma separação entre o homem e Deus. O homem sem Deus, o homem distanciado de Deus, ele está morto. E quem faz isto acontecer é porque há uma separação. A Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quer dizer que tem uma barreira de separação no meio entre o homem e Deus. Então, a Bíblia Sagrada nos diz assim: tal qual um corpo inerte, diz aqui o comentador, a
natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Quer dizer, uma pessoa que procede desta forma, uma pessoa que vive na vida pecaminosa, afastado de Deus, distanciado da glória de Deus, é uma pessoa que, enquanto vive, está morto, que está separado da vida de Deus, moralmente e espiritualmente. É uma pessoa que está diagnosticada como morta. As nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. A Bíblia Sagrada diz, em 2 Coríntios capítulo 6, a Bíblia fala que antes nós éramos, a Bíblia fala em roubadores, a Bíblia Sagrada fala em maldizentes, idólatras, sodomitas, efeminados. Paulo diz, e tais fostes alguns de vós. Quer dizer que era uma vida pregressa, uma vida fora do contexto da santidade de Deus. E era por causa disto, o apóstolo São Paulo usa o termo andastes. No tempo passado, era assim que a nossa natureza andava, natureza velha. E na vida passada do salvo, antes da regeneração, esta era a situação de calamidade da vida do homem antes da regeneração. Andastes segundo o curso deste mundo, capítulo 2, versículo 2, a parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Meus queridos, muito se ouve as pessoas se adaptando à forma de andar do mundo. O mundo anda no desenfreamento de pecado. O mundo ele traça as rotas nos costumes, na moda, a maneira de se vestir, mas o salvo não precisa se adaptar à maneira do mundo. O salvo não precisa andar como o mundo anda, nem agir como o mundo age, nem falar como o mundo fala. Não. O apóstolo São Paulo fala, não vos conformeis com este mundo. A palavra se conformar com o mundo quer dizer não estejais de conformidade com o mundo. Quer dizer, não agir da mesma forma, não fazer do mesmo jeito. Porque se o mundo faz, o salvo não precisa fazer, porque ele é salvo. O mundo é porque vive distanciado de Deus. Mas o salvo, não, o salvo vive em comunhão com Deus. Há um versículo na Bíblia, no capítulo 23 do livro de Êxodo, versículo 2, que diz, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda decorada, acompanhando a maioria para torcer o direito. Quer dizer, para torcer o direito, não precisa acompanhar a maioria. Não é porque todo mundo vai, mas é para fazer o mal, não seguirás a multidão para fazeres o mal. A pessoa deve seguir, mas para fazer o bem, fazer o que é certo, o que é correto, e aquilo que agrada a Deus. Daí a importância de nós observar nas Sagradas Escrituras da pessoa não fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo faz, mas sim fazer aquilo que agrada a Deus. Isto é, não se conformar ou não estar de conformidade com o mundo. Andaste segundo o príncipe das potestades do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal.
indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. A Bíblia Sagrada diz que o Deus deste século, que é o diabo, ele cegou as pessoas para que eles não compreendam as verdades de Deus, para que eles não venham enxergar as verdades do Evangelho. Ele tem o poder de influenciar as pessoas para a prática do mal. A Bíblia Sagrada nos diz o comentador, mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Todos os dias nós temos que combater, que lutar, que guerrear contra as forças do mal e vencê-las, para que todo dia nós sejamos vitoriosos. Contudo, diz aqui, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Deus demonstrou seu grande poder, ressuscitando a Jesus Cristo e fazendo-se assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade, domínio e força, de todo poder, e acima de todos os nomes que se nomeia, não só neste século presente, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quer dizer que a soberania de Deus é inquestionável. Apesar do nosso inimigo tentar todos os dias das nossas vidas para o mal, nós não devemos temer, porque o nosso Deus é soberanamente maior do que todas as coisas que está ao nosso lado. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. A natureza humana, ela tende para fazer as coisas más, são as chamadas obras da carne. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. A Bíblia Sagrada diz que as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Paulo diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer que a pessoa que anda nas obras da carne, ele não herdará o reino de Deus. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Quer dizer, quando nós estávamos nesta situação, aprove a Deus, o Pai, Ele nos agraciou com as bênçãos da salvação. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Nós fomos adotados em Cristo. Quando Jesus se manifestou, a Bíblia diz em João capítulo 1, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Muito bem, vamos aqui para o segundo ponto. Vamos um pouco a respeito do primeiro ponto, nós vamos ao segundo ponto, que tem como título: vivificados pela graça. Diz assim: por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados,
Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que por uma pessoa boa, por um bom, pode ser que alguém se anime a morrer. Mas por uma pessoa que não merece, quem morrerá por ela? Mas é aí que se manifesta o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mesmo sem merecimento algum. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Que coisa maravilhosa! Primeiro item diz: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, o apóstolo João, chamado apóstolo do amor, ele nos diz que, João diz no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículo número 10, João diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim em que Ele nos amou. A admiração de João, do apóstolo, não era que nós tenhamos amado a Deus, não. A admiração de João é que Ele nos amou. Por quê? Por que tal admiração? Porque não tinha mérito nenhum para Deus nos amar. O que nós havíamos feito de bom para Deus nos amar? Nada. Nós vivíamos distanciados da bondade de Deus, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Mesmo assim, Deus nos amou. Nos amou e enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. E foi o que Ele fez. Ninguém mais faria. Só Ele fez. E se Ele não tivesse feito, ninguém faria. Por isso João diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim em que Ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. No versículo 19, João então enfatiza: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que devemos fazer hoje, depois de ser alvo deste tão grande amor? Amar a Deus, servir ao Senhor. Que farei eu com todos os benefícios que o Senhor tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Quer dizer que mesmo nós sendo indignos, mesmo nós não merecer, Deus manifestou o ato de misericórdia e compaixão. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Vejam, meus queridos, que a ira de Deus, o pecado requer a ira de Deus. É uma consequência do pecado, é a ira de Deus. Então, os nossos atos mereciam a ira de Deus. Mas o apóstolo São Paulo fala no capítulo 9 do livro de Romanos, versículo 22, que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Quer dizer que quando o homem estava no pecado, a ira de Deus requeria uma punição pelo pecado. Mas Deus, o apóstolo São Paulo diz, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Quer dizer que quando os nossos atos mereciam a justiça de Deus, a ira de Deus, se cumpriu aquele versículo na Bíblia que diz que Deus se detém para se compadecer e espera para ter misericórdia. Quer dizer que Deus se deteve a Ele mesmo para se compadecer de nós e esperou para ter misericórdia de nós. Porque se Deus tivesse derramado a sua ira, nós há muito teria sido destruído. Mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus nos alcançou. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Porque Deus amou muito de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ora, meus amados, a Bíblia Sagrada diz, em Colossenses capítulo 2, versículo de número 13, que nós estávamos mortos em delitos e pecados na incircuncisão da carne. Mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo e perdoou todos os nossos pecados e riscou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós e cravou na cruz do Calvário. Meus amados, nós estávamos mortos em delitos e pecados e Deus nos vivificou. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Nós estávamos mortos, mas quando Cristo ressurgiu dos mortos e nós cremos nele e aceitamos o seu sacrifício, nós ressurgimos também, juntamente com ele. A Bíblia diz, para que assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida por quê? Porque agora somos nova criatura. Nova criatura por quê? Porque nós nascemos de novo. Quem nasce é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Nos vivificou, diz a Bíblia Sagrada. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos esta tão grande salvação. Nós não tínhamos mérito algum. O amor de Deus veio dele para nós, de lá para cá, de cima para baixo. Foi um mérito exclusivamente de Deus, o mérito da salvação. A Bíblia Sagrada até falando do apóstolo São Paulo, capítulo 4 Romanos, versículo 4 e 5, no tocante à salvação, Paulo falava que quando alguém pratica qualquer obra, o seu galardão não lhe é imputado segundo a graça, mas segundo a dívida, que ele trabalhou para adquirir aquele galardão. Todavia, quando alguém não pratica qualquer obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Quer dizer que nós não tínhamos obra nenhuma
para apresentar diante de Deus, para requerer a nossa salvação. Mas, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, os méritos do sangue de Cristo, e nós cremos no Senhor Jesus e recebemos Ele pela fé, porque cremos no Evangelho, nós recebemos a nossa salvação. Não foi por mérito nosso, mas exclusivamente pelos méritos do Senhor nosso Deus. Terceiro item do segundo ponto: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda descarta, ou ainda destaca, que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, e desse modo ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, um favor divino imerecido. A salvação, terceiro ponto, a salvação não vem das obras. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, versículo 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. As nossas obras, elas não nos salvam, mas elas são uma constatação da nossa fé. Ela não serve para nos salvar, mas revelam em nós a nossa salvação. Graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. A salvação, ela nos livra da libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Veja que quando se fala aqui a libertação da morte, é da morte eterna, porque este corpo ele pode ir à sepultura, mas o homem, quando serve ao Senhor, ele vai à eternidade com Deus, com paz e com salvação. Quando se fala da libertação da morte, quer dizer que a pessoa que ainda morra neste corpo, mas ele tem a sua vida eterna garantida com Deus na eternidade. A salvação também nos livra da escravidão do pecado. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 7, versículo 14, que nós vivíamos vendidos como escravo ao pecado, mas Cristo Jesus nos libertou da escravidão do pecado e nos deu a salvação. E também nos livra da ira vindoura que há de se abater sobre todo o mundo dos ímpios, daqueles que não servem ao Senhor, daqueles que não devem satisfação a Deus e andam na vontade da carne, dos seus pensamentos. A salvação nos guarda da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. A salvação nos livra do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Porque quando o homem, no pecado original, lá no jardim do Éden, ele pecou, desobedeceu a Deus, ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. E a salvação agora restitui o homem àquele lugar original de comunhão com Deus. Ele outra vez volta àquele lugar de comunhão que ele tinha perdido no pecado original.
uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador da sua vida. Todas as pessoas que recebem Cristo como Salvador da sua vida, ele recebe de novo a comunhão com o seu Deus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, e por meio da graça que Deus ativa, é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. A fé é a resposta do homem ao chamado do Evangelho. E a graça de Deus, ela ativa o livre-arbítrio para que o homem seja capacitado a responder com a fé ao chamado do Evangelho. O homem ouve o chamado do Evangelho e, por causa da graça de Deus, é ativada a fé para que ele responda positivamente ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. E sua liberdade não foi eliminada. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Por quê? Porque Deus dá ao homem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma escolha que Deus concedeu ao homem. O homem tem a liberdade de escolher que caminho a seguir. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19, Deus disse: os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e teus filhos, tu e a tua descendência. Vejam, meus queridos, que Deus dá o livre-arbítrio como escolher. Deus coloca diante do homem dois caminhos, mas dá ao homem o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas a preocupação de Deus é que o homem escolha, mas escolha certo, escolha corretamente, para que o homem não venha se prejudicar na sua escolha. Então Deus dá a indicação certa do homem escolher. Deus diz: mas escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Quer dizer que a preocupação de Deus é que o homem não escolha mal. O livre-arbítrio existe, mas Deus dá ao homem a direção certa de escolher o caminho certo. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão: isso não vem de vós, versículo 8 do capítulo 2, parte B. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como já dissemos, o capítulo 4 de Romanos diz que quando alguém pratica qualquer obra, seu galardão não lhe é imputado segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas quando não pratica qualquer obra, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, não é pelas obras que o homem é salvo, mas é salvo pela fé. Porque as nossas melhores obras, a Bíblia chama de trapos de imundícia. Então as nossas obras não são suficientes para nos salvar, mas sim
a nossa fé em Deus. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. A salvação é uma realização de Deus. A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 23, foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quer dizer, foi Deus quem fez estas coisas. Foi Deus que nos libertou. Foi Deus que nos purificou. Foi o Senhor que nos santificou. Todo o mérito da salvação é de Deus. A Bíblia Sagrada tem 2 versículos no capítulo 49 de Isaías. Diz assim, versículo 24 e 25, que porventura se poderia tirar a presa ao valente, ou os presos do tirano escapariam? Versículo 25, Deus respondeu, mas assim diz o Senhor, certamente que a presa se tirará ao valente e os presos do tirano escaparão. Como se tira uma presa do valente? Jesus diz no capítulo 11 do livro de Lucas, que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem, mas vindo outro mais valente do que ele, toma a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Foi Jesus Cristo que nos libertou na cruz do Calvário, despojou os principados e as potestades e triunfou sobre eles na cruz do Calvário e nos libertou da escravidão do pecado. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como um meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que pela graça que sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer que Deus nos salvou, nos libertou da escravidão do pecado e preparou as boas obras para nós andarmos nelas. Então a salvação não é pelas obras, mas as obras atestam a salvação na nossa vida. A conclusão diz da seguinte maneira: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam o nosso Pai, que é Deus. Então, meus queridos, esta é a lição de hoje. Possamos meditar nestas coisas, fazer uma reflexão e a cada dia sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, pela maravilhosa graça de Deus, enviando seu Filho para nos salvar de todo pecado, purificar para si um povo todo seu, zeloso, especial e de boas obras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.